Bora começar, minha gente. Shalom, bom dia ou boa noite para você que vê esses vídeos, né? Obrigada por acompanhar os vídeos e querer saber mais da palavra do Senhor, nosso bom Jesus, né? Nosso Deus Pai também. Então, minha gente, dia 15, tá? Dia de São Boaventura, terça-feira. Quem foi na missa da luz aí? Vai lá fazer o seu... Sabia que você pode fazer pequenos sacrifícios, né? E ir na missa da luz é um deles. Você pode ir por aqueles que não recebem orações, né? Por aqueles que... Você não vai com certeza salvar ninguém do purgatório, né? Mas a sua intercessão com as suas orações vão ajudar certamente. Oração sempre ajuda, né? Então, minha gente, com São Boaventura, homem de profunda espiritualidade, aprendamos a viver os mistérios da nossa fé com zelo, humildade, amor e dedicação. Celebremos a fé que nos une e nos faz irmãos. No meio da igreja, o Senhor abriu seus lábios, encheu com o espírito de sabedoria e inteligência e o revestiu com um manto de glória. Nossa, que bonito. Minha gente, troquei o óculos, tá? Para poder enxergar de perto, tá? Enxergar a Bíblia também de perto. Outro óculos não enxergo nada, esse outro que eu tô aqui, tá? Esse daqui eu não enxergo, minha gente, muito bem, não. Parece que eu tô me enxergando bem, mas não tô, não. Tá? Esse daqui realmente eu só enxergo mesmo muito de perto a leitura. O outro eu já consigo enxergar melhor, né? E esse daqui é mais para ler. E também porque é um meio de eu conseguir depois saber que vídeos que eu gravei, minha gente. Porque como eu gravo vídeo com a mesma roupa às vezes, eu não me perco, não. Vamos para a leitura? Êxodo, claro. Êxodo e Mateus, né? Ou Gênesis e Mateus que estamos. Mas hoje é Êxodo, tá? Capítulo 2, do versículo do 1 ao 15. Leitura do livro do Êxodo. Já pegou sua Bíblia aí pra gente começar? Naqueles dias, um homem da família de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela concebeu e deu à luz um filho. Ao ver que era um belo menino, manteve-o escondido durante 3 meses. Mas, não podendo escondê-lo por mais tempo, tomou uma cesta de junco, calafetou-a com betume e piche, pôs dentro dela a criança e deixou-a entre os caniços na margem do rio Nilo. A irmã do menino ficou a certa distância para ver o que ia acontecer. A filha do faraó desceu para se banhar no rio, enquanto suas companheiras passeavam pela margem. Vendo então a cesta no meio dos caniços, mandou uma das servas apanhá-la. Abrindo a cesta, viu a criança. Era um menino que chorava. Ela compadeceu-se dele e disse: é um menino dos hebreus. A irmã do menino disse: então a filha do faraó: queres que te vá chamar uma mulher hebreia que possa amamentar o menino? A filha do faraó respondeu: vai. E a menina foi e chamou a mãe do menino. A filha do faraó disse à mulher: leva este menino, amamenta-o para mim e eu te pagarei o teu salário. A mulher levou o menino e amamentou. Quando já estava crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou como filho e lhe deu o nome de Moisés. Porque, disse ela, eu o tirei das águas. Um dia, quando já era adulto, Moisés saiu para visitar seus irmãos hebreus, viu sua aflição e como um egípcio maltratava um deles. Olhou para os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu-o na areia. No dia seguinte, saiu de novo e viu 2 hebreus brigando, e disse ao agressor: por que bates no teu companheiro? E este replicou: quem te estabeleceu nosso chefe e nosso juiz? Acaso pretendes matar-me, como mataste o egípcio? Moisés ficou com medo e disse consigo: com certeza o fato se tornou conhecido. O faraó foi informado do que aconteceu e procurava matar Moisés. Mas este, fugindo da sua vista, parou na terra de Madiã. Palavra do Senhor. Graças ao nosso bom Deus, né, minha gente?
Bora para a explicação agora do primeiro texto na Bíblia. Lá no capítulo 2 de Êxodo, no versículo 10, a história de como este bebê sem nome foi protegido durante tempos perigosos e incertos aumenta o suspense e indica o importante papel da criança no futuro. A descrição focalizada da opressão do faraó em uma família ajuda a comunicar como todos os israelitas precisavam de libertação. Ela também desperta a simpatia pelo menino resgatado e nos faz imaginar o que será dele, tanto quanto um filho de escravos e como o filho adotivo de uma princesa. No versículo 1, esta entrada foi a introdução do Moisés, tá? No versículo 1, a genealogia de Arão e Moisés menciona Anrão e Joquebede como seus pais. O fato de Moisés ser descendente de Levi é apropriado, considerando-se as responsabilidades posteriores dele na instituição da adoração nacional, uma vez que a tribo de Levi foi separada para o serviço sacerdotal. Você vai ver em Números, capítulo 1, do versículo 47 ao 54, depois do capítulo 3, do versículo 5 ao 3, e no capítulo 8, do versículo 5 ao 26. No capítulo 2, no versículo 2, leitores em culturas que valorizam a atratividade aparentemente podem se perguntar se a mãe teria cuidado do bebê no caso dele não ter beleza. A reação dela é provavelmente melhor entendida a partir do contexto de uma alta taxa de mortalidade infantil. A mãe reconheceu que se não fosse o decreto de Faraó, este bebê certamente viveria e prosperaria. Além disso, o adjetivo amplamente positivo, traduzido como formoso, é muitas vezes traduzido como bom e poderia descrever itens variados, como uma vaca, Gênesis capítulo 18, versículo 7, casas, Deuteronômio capítulo 8, versículo 12, uma árvore, segundo Reis capítulo 3, versículo 19, terra, Êxodo capítulo 3, versículo 8, um procedimento, Êxodo capítulo 18, versículo 7, ou aquilo que é moralmente reto, Salmos capítulo 14, versículo 1 e 34, versículo 8. A combinação de ver com bom em Êxodo 2 repercute o seu uso em Gênesis 1. Hebreus, no capítulo 11, 23, refere-se à ação de esconder essa criança como um exercício de fé por parte de seus pais. Não há dúvida de que ambos estavam envolvidos, embora a narrativa focalize aquilo que a mãe e a irmã fizeram. No versículo 3, barro e piche deixaram o cesto impermeável e até barcos do tamanho real poderiam ser vedados da mesma maneira. Isaías, capítulo 18, versículo 2. No capítulo 4, e sua irmã era Miriam. E você vai ver em Números também, capítulo 26, versículo 53. Se um bebê fosse encontrado, as pessoas olhariam ao redor à procura da mãe. Porém, uma pequena garota atrairia pouca atenção e poderia relatar a sua mãe. Ou melhor ainda, poderia pensar rapidamente e oferecer os serviços de sua mãe. É esperta, né, gente? Lá no versículo 5 ao 6, o fraseado em hebraico segue os movimentos da filha do faraó, mais de perto do que o fraseado em português pode fazer com facilidade, ajudando a refletir sua posição de influência. No versículo 10, durante o período do Império Novo, o Egito conduziria meninos estrangeiros à corte para treiná-los com vistas ao serviço em territórios egípcios. As ações da filha do faraó continua o desvirtuamento dos planos deste por mulheres, embora ele considerasse as filhas seguras o suficiente para deixá-las viver. O nome de Moisés tinha significação tanto para ouvintes egípcios como para hebreus. Em um nome egípcio como Tutmés, Mes está relacionado com um verbo egípcio que significa gerar, produzir, dar à luz, e com um substantivo que significa criança, enquanto Tut ou Tot era um deus. Deste modo, Tutmés e nomes semelhantes celebravam uma conexão entre o nascimento de uma criança e um deus egípcio. A filha do faraó deu o nome de Moisés de uma forma que se ajustava ao padrão egípcio para nomes e comemorava a ação dela
no resgate de sua vida, celebrando sua ligação com ele. O nome faz lembrar um verbo que significa tirar, que para leitores hebreus deve ser soado apropriado para a pessoa que conduziu os israelitas para fora do Egito. O nome desta criança parece mais apropriado do que o faraó ou sua filha poderiam ter pensado. Gente, quando eu penso nisso, eu penso em Deus. Minha gente, Deus tirou Moisés de lá e colocou na casa do faraó, minha gente. É um senso de humor muito grande, né, minha gente? É muito grande, nosso Deus, né? Quem imaginar, né? Então, lá no versículo do 11 ao 12, a cautela de Moisés indica que sua ação foi deliberada. Matou traduz a mesma raiz da palavra para, espancar, e espancado. Em outras palavras, o egípcio estava batendo em um hebreu, bateu em outro hebreu, e Moisés bateu no egípcio, mas como um resultado diferente, mas com um resultado diferente. Escondeu traduz uma palavra usada às vezes em contextos que envolvem enterrar alguma coisa. Ela é diferente da palavra usada nos versículos 2 e 3 acerca da mãe de Moisés ao escondê-lo. No capítulo do 13 ao 14, Moisés expressou surpresa ao ver que 2 homens dos hebreus estavam contendendo, estavam fazendo anarquia, né, pessoal? Contendendo e fazendo contenda, fazendo bagunça. Este incidente é evidência de que a libertação dos israelitas do Egito exemplifica a fidelidade e a graça de Deus. Ela não ocorreu por serem todos eles pessoas boas e merecedoras. Depois, no capítulo 15, último, minha gente, a terra de Midian abrangia um território na atual Arábia Saudita, a leste do Golfo de Aqaba. A península do Sinai, a oeste, não teria sido suficientemente longe do faraó para ele estar seguro, visto que o Egito tinha interesses de mineração no Sinai e ela estava sob o controle militar do Egito. Quando ele se assentou junto a um poço como um recém-chegado, Moisés se posicionou para encontrar pessoas, como o servo de Abraão, e fizera ao encontrar Rebeca, e como Jacó tinha feito quando encontrou sua esposa. Gênesis capítulo 24, versículo 11, você vai conferir. 14, 29, capítulo, e do versículo 1 ao 6. Minha gente, chegamos ao fim. Então, aqui, vamos para a segunda leitura. Esta ação providencial de Deus no catecismo, minha gente, tá? É muito importante. A história de Moisés em Êxodo 2 é um exemplo da ação providencial de Deus na história, mesmo em meio à opressão e ao sofrimento. Deus age através de pessoas e circunstâncias para realizar os seus planos. A aproximação do batismo com o batismo. A passagem do cesto de Moisés pelo rio Nilo é frequentemente interpretada como uma prefiguração do batismo, onde a pessoa é mergulhada na água e renasce para uma nova vida em Cristo. O chamado de Moisés como um modelo. A história de Moisés também pode ser vista como um modelo do chamado para a santidade e para o serviço a Deus com o próximo. A importância da fé. O relato da fé da mãe de Moisés, que o escondeu apesar do decreto do faraó, é um exemplo da importância da fé e da confiança em Deus, mesmo diante de grandes dificuldades. E a escolha de Deus. A história de Moisés nos mostra que Deus escolhe pessoas imperfeitas e as usa para realizar seus propósitos. Deus não espera a perfeição, mas usa a fé, a disposição das pessoas para agir, de acordo com a vontade do Senhor nosso Deus. Vamos agora para a segunda parte, para a segunda leitura, perdão. A segunda leitura, minha gente, pega lá a sua Bíblia em Mateus. Mateus, capítulo 11, do versículo 20 ao 24. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 11, do versículo 20 ao 24. Naquele tempo,
Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós, e tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha gente, aqui muita gente não acredita em inferno, mas o próprio Senhor Jesus falou, né? E na palavra de ontem também, de domingo, né? De ontem eu não estou lembrada mais. Agora vamos para a Bíblia. Pega lá a sua Bíblia. Agora eu botei a luz bem na minha cara mesmo, minha gente. Botar a cara no sol, é pior que o sol, minha gente. Então, ó, lá no capítulo 11, no versículo 20, vamos lá descobrir. Capítulo 11, versículo 20, diz o seguinte: esses versículos nos recordam que os evangelhos não são relatos exaustivos da vida de Jesus. Realizou a maioria das suas poderosas obras em Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Entretanto, os evangelhos não descrevem seus milagres em Corazim e mencionam somente 2 que foram realizados em Betsaida, que você vai ver em Marcos, capítulo 6, versículo 45, e em Lucas, também no capítulo 8 de Marcos, no versículo 22, e Lucas, capítulo 9, versículo 10. O julgamento de Deus contra o pecado será de mais tolerância para as pessoas a quem pouca revelação é dada. Por outro lado, aqueles que recebem muita revelação têm maior responsabilidade e assim incorrem em juízo mais severo por causa de sua incredulidade e desobediência. Nós falamos ontem, né, sobre isso daqui, né, da roupa que você veste, né? A sua roupa, quando eu falo da sua roupa, é o seu evangelho, né? O evangelho é a sua roupa. Quanto mais você conhece, mais você tem responsabilidade até dentro da sua comunidade, né? Mais você vai ser cobrado, né, minha gente? Depois, no versículo 24, só temos essas explicações, não temos mais. E vamos agora para a última parte do nosso evangelho, aonde nós vamos gravar agora, tá? Então, minha gente, Jesus repreendeu 3 cidades, Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Ele afirma que, se os mesmos milagres tivessem acontecido em cidades como Tiro, Sidom e Sodoma, essas cidades teriam se arrependido há muito mais tempo. Jesus destaca que, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro, Sidom e Sodoma do que para aquelas cidades que rejeitaram seu chamado. O contexto, né? Uma explicação agora mais detalhada também. Jesus está falando após realizar muitos milagres nessas cidades, mas percebe que o povo não está se convertendo genuinamente. Corazim e Betsaida. Jesus as repreende por sua incredulidade, afirmando que seus milagres tivessem ocorrido em Tiro e Sidom, cidades conhecidas por sua idolatria e imoralidade. Essas cidades teriam se arrependido de forma mais profunda. Tiro e Sidom. Essas cidades são mencionadas como exemplos de lugares que, apesar de seu histórico de pecado, poderiam ter se arrependido diante dos sinais e maravilhas de Jesus. Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum também é repreendida, com Jesus afirmando que sua suposta elevação ao céu, por causa da presença de Jesus e dos milagres, será seguida de uma queda no Hades, o mundo dos mortos. Sodoma. Jesus usa Sodoma, conhecida por sua impiedade, como exemplo de uma cidade que, se tivesse recebido os mesmos milagres, teria permanecido.
dia do juízo. Jesus enfatiza que no dia do juízo haverá maior tolerância para Tiro, Sidom e Sodoma do que para as 3 cidades repreendidas, devido à sua falta de arrependimento. O arrependimento, principalmente agora você vai gravar na sua mente. O texto enfatiza a importância do arrependimento como resposta adequada aos sinais e maravilhas de Deus. Consequências da rejeição. A passagem mostra as sérias consequências da rejeição da mensagem de Jesus mesmo diante de sinais evidentes. Misericórdia e juízo. O texto também revela que Deus, embora misericordioso, também é justo e julgará as ações de cada pessoa. Responsabilidade individual. Cada pessoa é responsável por sua própria decisão de aceitar ou rejeitar a mensagem de Jesus. Gente, o nosso destino é parcialmente traçado por Deus. Ele não é totalmente planejado ou traçado porque Deus respeita nosso livre-arbítrio, como já falamos muitas vezes aqui, né? Deus te deu livre-arbítrio, minha gente. Deus não faz tudo, não. Ou seja, Ele nos dá o direito de aceitar ou rejeitar o seu chamado, né? Betsaida era uma das cidades que entristeceram muito o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, para finalizar o nosso estudo, vamos para a palavra dos ouvidos ao coração, né? Isso daqui é a reflexão que você vai levar agora para você vai guardar, né? Nossa fé exige e nos prova muitas vezes. Sem dúvidas, é mais fácil praticar a fé quando está tudo bem, quando estamos estabilizados e realizados. Difícil mesmo é praticá-la quando passamos por desafios, inseguranças e medo. É verdade, né, minha gente? Quando tudo vai bem, dizemos obrigado, Deus. Quando vai mal, perguntamos onde está Deus? Nossas atitudes humanas muitas vezes revelam nosso egocentrismo, pois nos esquecemos de praticar a fé, para além dos momentos felizes e de realizações. Dessa maneira, será que somos justos com um Deus que está sempre ao nosso lado? A palavra de Deus hoje nos faz confrontar estas realidades. Por isso, o apelo de Jesus é para que reconheçamos o quanto Deus dispensa a nós sua benevolência e misericórdia. Mesmo que não mereçamos tamanha confiança da parte de Deus, Ele continua a nos tratar com carinho e atenção. Resta a nós o reconhecimento dos feitos de Deus e a disponibilidade em sermos gratos e missionários. Minha gente, devemos com certeza ser gratos não só em palavras, mas em ações, como os frutos da sua conversão, né? Do seu amor por nosso Senhor Jesus. Ele espera de você também, né? Que você possa continuar o que Ele deixou para os apóstolos e os apóstolos nos deixaram, né? Minha gente, shalom, a palavra de hoje é esta e espero do fundo do meu coração que algo de bom tenha ficado para aquele que precisa. Amém? Até amanhã, com a graça de nosso bom Jesus Cristo. Amém.